Então, convidar o pastor Yuri, né? Eu tinha uma colinha aqui, mas eu perdi minha cola. Mas o pastor Yuri é da primeira igreja batista de Campo Grande, no Mato Grosso. Vê se eu estou falando certinho. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. É professor do seminário lá, juntamente com o Felipe. E tem mestrado, está fazendo mestrado no seminário de Dallas. Né? Então, é gente boa, casado com a Carol, que é carioca também, né? Gente boa, e tem 2 filhinhas. Né? Então, é uma bênção. Nós estamos encerrando hoje com muita dor no coração. Né? Queria puxar, quem sabe, a gente trazer eles de uma outra oportunidade para aproveitar mais um pouquinho. Vamos orar, então, por ele? Senhor, nós te agradecemos muito, ó Deus, pela vinda deles, do Yuri e do Felipe aqui, ó Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos proporcionou nesses dias, ó Deus. Porque o Senhor tem falado ao nosso coração, tem nos trazido uma reflexão, e nós te agradecemos porque entendemos que a tua mão, a tua forte mão, está nesse projeto, ó Deus. Te agradecemos pela vida do Elden, Senhor, da Bianca, do Samuel e de tantos Arthur, de tantos estudantes, de tantos jovens que fazem parte dos seguros, ó Deus. E de tantos que já participaram, ou que estão ainda participando, o Daniel Leal, a Marcela, são tantos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela vida desses jovens, pelo empenho deles em ter uma perspectiva mais apologética, ó Deus, preparando os jovens para esse mundo. E agora, Senhor, nós te pedimos que abençoe o pastor Yuri, as palavras que ele vai colocar agora, que sejam vindas de ti, que a mente e o coração dele esteja recebendo e sendo ministrado primeiramente pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Quero mais uma vez dizer o quanto nós estamos felizes de conhecer os irmãos, de participar aqui desses dias de reflexão, de oração e de busca do Senhor através da sua palavra. Quero novamente estender a toda a igreja o abraço da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, a primeira igreja batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também ao pastor Heiker também, o abraço do nosso pastor Gilson Breder. Nós estamos aqui desde sexta-feira falando sobre muitas coisas, sobre, por exemplo, os desafios que o nosso tempo, a nossa cultura nos impõe ao pregarmos o Evangelho e ao apresentarmos o Evangelho nesse lugar. Nós estamos falando sobre os enganos que a cultura traz, nós falamos sobre os perigos que nós encontramos do lado de fora e como é que nós podemos então responder ao mundo a partir de uma cosmovisão cristã e mais do que uma cosmovisão cristã, a partir das Escrituras. Amém? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 8 até o versículo 23. Colossenses 2, 8 em diante. E hoje nós falaremos sobre a supremacia de Cristo no mundo pós-moderno. Enquanto você ainda abre a sua Bíblia, eu gostaria de contar para você uma experiência que aconteceu comigo no campo missionário, que deixou muito claro para mim essa supremacia de Cristo no mundo. É uma experiência curiosa, que eu jamais imaginaria passar por ela, e talvez seja a primeira experiência do tipo que você vai ouvir, mas ela é bastante curiosa. Nós estávamos em viagem para o interior do Nepal e chegamos a uma montanha, um vilarejo chamado Deupur, de uma gente muito afetuosa, muito aberta. Tinha cristãos nessa vila, então eles nos receberam e
ficamos ali alguns dias orando pelas pessoas, dando treinamento bíblico, fortalecendo a igreja e planejando, junto com aqueles irmãos, algumas incursões a vilarejos próximos que não tinham nenhuma presença cristã. Então nós íamos com aqueles irmãos pregar o evangelho e depois eles ficariam encarregados de discipular aqueles novos cristãos. Em uma dessas incursões, nós estávamos orando pelas pessoas, nós íamos de casa em casa e oferecíamos oração. Não é? Como o povo nepalês é um povo muito religioso, 86% dos nepaleses são hinduístas, não é? E o hinduísmo é uma religião politeísta. Existem milhões de deuses no hinduísmo, então eles são muito devotos a essa pluralidade de deuses. Então, quando nós chegamos e eles nos identificam como religiosos, eles se abrem, não é? Eu costumo dizer que se você for pregar o evangelho pela metade, no Nepal é bem fácil, porque você chega e diz, olha, Jesus é Deus, e eles vão dizer assim, ok. E aí você vai dizer, então, olha, você precisa entregar o seu coração a Ele, precisa orar a Ele, reconhecer que Ele é Deus. E aí ele falou, não, sem problema, porque a gente tem tantos deuses, um a mais, um a menos, não é? Vai que eu estou esquecendo desse mesmo. A coisa fica difícil quando nós entramos no assunto, olha, Ele não é um entre tantos, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e todos os outros são falsos deuses. É quando esse evangelho completo é pregado que então a perseguição se levanta. Mas nós estávamos então indo de casa em casa, pregando e orando pelas pessoas. E aí, quando nós já estávamos perto de sair daquela vila, uma família vem até nós, trazendo nos braços um cabritinho. E um cabritinho bebezinho, né, recém-nascido de poucos dias. E aí aquela família trouxe, uma família bem pobre. Nós estamos falando de um dos 20 países mais pobres do mundo. Estamos falando de uma região muito remota, rural, não é? E aquela família trouxe aquele cabritinho e era tudo que aquela família tinha. E aquele cabrito estava paralítico, estava atrofiado. Havia nascido assim e ele não andava. Aquela família já havia pedido para todos os seus deuses, já havia feito sacrifícios e ofertas a todas as divindades conhecidas para que aquele cabritinho fosse curado, sem sucesso. Então, quando eles ouviram que nós estávamos orando por enfermidades, eles trouxeram um cabritinho e disseram assim, vocês podem orar pelo nosso cabritinho para que ele seja curado? Aí eu olhei para os meus parceiros de equipe assim, eu falei, rapaz, eu não tive essa aula no seminário. Alguém lembra de intercessão por pet? Alguma coisa assim? Eu não tive. Como é que a gente... Será que pode orar por animal? Eu não sei. Fui confrontado com uma dúvida teológica das mais básicas, né? Aí eu falei assim, gente, claro, vamos orar. Daqui o cabritinho. E os meninos falaram assim, cara, e aí? Eu falei, não sei, vamos orar. E nós fechamos os olhos. E no momento que nós fechamos os olhos, eu senti como se o Espírito Santo estivesse iluminando meu coração para que eu entendesse do que se tratava aquele momento. Não se tratava do cabrito. Eu, inclusive, quando orei, disse assim, Deus, perdão, mas eu não ligo tanto para esse cabritinho. Se é tudo que essa família tem, nós podemos dar uma oferta para que essa família compre 3 cabritinhos desse, 4, não tem problema. O cabrito não é o centro da questão. O centro da questão é o teu nome ser levantado nesse lugar. O centro da questão é o fato de que eles já apresentaram esse cabrito aos seus falsos deuses. E agora eles estão apresentando a ti. Então, Senhor, usa este animal para levantar o teu nome neste lugar e mostrar que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós oramos, eu entreguei o cabritinho de volta, quase que sem olhar, né? Não quero nem ver o que aconteceu. Entregamos o cabritinho para a família e fomos para uma outra vila próxima. E a nossa surpresa foi que quando nós voltamos, chegamos na vila novamente,
primeira coisa que nós vimos foram as crianças brincando e correndo e o cabritinho correndo com elas. Havia sido curado. E aquela família veio a Cristo, todas as pessoas da família. Ali ficou claro a supremacia de Cristo naquele mundo. A supremacia de Cristo diante dos outros falsos deuses. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é soberano, Filho unigênito do Pai, nascido de Deus antes de todos os séculos. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele e por meio dEle todas as coisas foram feitas e nada do que foi feito sem Ele se faria. Ele que foi obediente a Deus, que se encarnou, foi obediente até a morte, morte de cruz, e por causa disso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Diante dEle todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Senhor Jesus é soberano e supremo. É Ele que nós pregamos neste mundo, nesta era, na pós-modernidade. O que nós precisamos como igreja, sim, é aprender a pensar de acordo com a cosmovisão cristã, mas o que nós pregamos não é a cosmovisão cristã, o que nós pregamos é Cristo e este crucificado. Porque todo o anseio que existe aí fora, todo o anseio que existe na sociedade, na cultura como um todo, é um anseio, é uma saudade de Deus, é um anseio pelo Criador. E às vezes talvez as perguntas mudem ao longo do tempo, mas o anseio e o problema continuam os mesmos. E a nossa resposta deve continuar a mesma, devemos anunciar a Cristo. Amém? É sobre isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. E como eu falei, essas questões elas não são novas. Elas não são novas. Lá em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8, nós vamos ler um trecho muito interessante, onde Paulo fala exatamente disso, da supremacia de Cristo no mundo, frente a alguns desafios que essa igreja estava enfrentando. Agora, você me pergunta, mas esse texto foi escrito há muito tempo atrás, foi escrito durante a prisão de Paulo, já perto da década de 60, da era cristã. E como é que esse texto pode nos ajudar a entender a supremacia de Cristo no mundo pós-moderno? Porque esse mundo aqui não era pós-moderno, ele era pré-moderno. Mas, como eu disse, as questões, elas só mudam a maneira de serem feitas, elas continuam as mesmas. E aí nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Para termos ideia do que está acontecendo aqui, eu quero falar um pouquinho do contexto. Paulo estava preso em Roma, e então seus amigos o vão visitar, e entre eles está Epáfras, ele que foi o plantador da igreja na cidade de Colosso. Paulo não plantou essa igreja, quem plantou essa igreja foi Epáfras. Mas Paulo havia estado ali perto, conhecia os irmãos, havia de uma certa forma influenciado aquela plantação de igreja, porque havia labutado em Éfeso. No entanto, agora ele está preso em Roma, e aí o pastor dessa igreja, o pastor dos Colossenses, vai até Paulo e diz: olha, nós estamos passando por alguns problemas, estamos passando por algumas ameaças. E essas ameaças têm encontrado as pessoas e têm, infelizmente, alcançado o coração de alguns. E então Paulo escreve essa carta, entrega para os seus amigos que viajam de volta. E essa carta, então, foi escrita para ser lida no meio daqueles irmãos que estavam sendo atacados por pensamentos falsos e heresias, falsos ensinos, vindos da sua cultura, tanto da cultura pagã, quanto da sua cultura religiosa. Vamos ler o versículo 8. Nós lemos assim:
Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Este é o primeiro engano que ao qual Paulo responde. O engano de uma heresia que estava aí no seu início nessa época, e ela vai se desenvolver, vai alcançar o seu ápice no 2º século, mas é aquilo que nós chamamos de gnosticismo. Aqui é um proto-gnosticismo, são as primeiras raízes deste gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma mistura de filosofia platônica com religiões de mistério vindas do Oriente e da Pérsia. E o que o gnosticismo pregava? Várias coisas. Ele se apropriava daquela questão platônica de que o corpo é mau, a matéria, tudo que nós vemos, tudo que é material é ruim, é caído. Não é? E aquilo que é imaterial, a nossa alma, o nosso espírito, as coisas divinas, essas coisas são boas. Então, o nosso corpo, ele é como uma prisão para a nossa alma, porque a nossa alma é boa e ela quer se encontrar com Deus, mas o corpo a está prendendo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se libertar desse corpo, para que então a nossa alma fique livre e volte para Deus. Isso era incompreensível para algumas pessoas. Porque, para aquela pessoa ter essa revelação, ela precisava ser uma pessoa iniciada. Esse conhecimento, essa gnose, gnóstico vem de gnose significa conhecimento. Esse conhecimento profundo de Deus não estava disponível a todas as pessoas. Era apenas alguns que conheciam esse mistério, conheciam essa gnose. Então os cristãos estavam começando a entrar nesse gnosticismo, que ia cair nesses enganos, e aqui Paulo usa algumas palavras muito características dos gnósticos, recentemente em termos arqueológicos, né? Mas na década de 50 foi descoberta uma biblioteca lá no Egito, a biblioteca de Nag Hammadi, e lá foram descobertos muitos textos gnósticos. E nós vemos nestes textos várias palavras que Paulo usa aqui. Não porque Paulo era gnóstico, mas porque ele conhecia bem aquela declaração de fé e estava respondendo a ela. Então, palavras como plenitude ou pleroma. O que é a pleroma? Pleroma é a região espiritual que fica entre os homens e Deus, que é habitada por seres celestiais, não é? Os intermediários entre Deus e os homens, as forças espirituais do mundo. Eles acreditavam nesse pleroma e eles acreditavam que o nosso corpo era mau, como nós falamos, e acreditavam nos princípios espirituais do mundo, que eram espíritos que se manifestavam e falavam com eles. Então, Paulo começa então a dizer por que isso estava errado. E ele diz, olha, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Hoje nós vivemos num mundo que talvez o gnosticismo não esteja em alta como gnosticismo, mas existem muitas ideias gnósticas aí perambulando, aliciando mentes e corações. Por exemplo, quando nós falamos sobre a chamada ideologia de gênero, quando nós falamos desse fenômeno da desconstrução da sexualidade, como nós a conhecemos e como a Bíblia a relata, é muito interessante perceber que uma pessoa que defende essa visão, defende, por exemplo, o fato de que ela não se identifica com o seu gênero biológico, ela vai dizer o seguinte, olha, eu nasci como um homem, eu tenho um aparelho reprodutor masculino, eu tenho uma genitália masculina, no entanto, a minha subjetividade, a minha alma, está em desacordo com o meu corpo.
Então eu não me identifico com o meu corpo. O meu corpo é uma violência para mim, para a minha subjetividade. Porque o que importa mesmo não é o meu corpo, o que importa é a minha alma. É um pressuposto gnóstico de que o corpo está em desacordo, o corpo é uma prisão. E o meu corpo me prende nessa sexualidade com a qual eu não me identifico. Então, portanto, eu quero mudá-lo. Eu vou aviltar o meu corpo, vou violentar o meu corpo para que ele então não seja mais uma prisão para mim. É a subjetividade sobre a objetividade. É o corpo em segundo plano, é o corpo como prisão, é o corpo como um instrumento. Quando uma pessoa diz, que é o argumento clássico do liberalismo moral, ela diz, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Não sei se vocês já ouviram isso, né? O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. O que essa pessoa está dizendo? Que o meu corpo, ele não sou eu. O meu corpo é um objeto que eu uso para fazer o que eu quiser. O meu corpo é apenas isso. O meu corpo não sou eu. E quando uma pessoa diz isso, ela entra em choque com o ser humano que Deus a criou para ser. Porque Deus nos criou seres humanos integrais. Nós temos espírito, nós temos um corpo, nós temos uma dimensão emocional. E se uma filosofia, uma cosmovisão, ela coloca um desses aspectos acima do outro, ela é perigosa. É por isso que Paulo, quando responde a isso, diz ali no versículo 9, que em Cristo Jesus habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Ou seja, Jesus Cristo assumiu um corpo humano ao se encarnar e continuou sendo Deus. Que o corpo humano não diminuiu a espiritualidade de Jesus. O corpo de Jesus não estava em conflito com a sua subjetividade, quem ele era no seu interior. A objetividade e a subjetividade de Jesus não estavam em conflito. Recentemente no Brasil, uma estudiosa chamada Camille Paglia deu uma entrevista no Roda Viva, isso está disponível no YouTube, que é interessantíssimo. E olha só, porque ela é uma mulher não cristã, e ela, se eu não me engano, ela se identifica como transgênero. E ela diz, sabe o quê? Ela fala assim, olha, biologicamente, geneticamente, o fenômeno transgênero, ele é explicado em algumas situações raras, geneticamente, dos cromossomos XXY, em vez de 2 cromossomos, 3 cromossomos, mas ela disse assim, olha, é raro. O que nós estamos vendo aí é uma histeria do transgenderismo. E essa histeria do transgenderismo, transgênero, ela é característica, sabe do quê? E aí ela apresenta o estudo dela, de civilizações em declínio. Todas as grandes civilizações do mundo, ao entrarem em declínio, tiveram este tipo de histeria moral, histeria do transgenderismo e outros tipos de histeria de poliamor, de moralidade sexual totalmente pervertida. Eu achei interessantíssimo isso, como que isso pode ser verificado até a partir da história. Que nós podemos, diante do mundo, eu posso confrontar isso a partir da Bíblia, mas eu posso confrontar isso a partir da história e dizer, olha o que acontece quando nós vivemos assim, com esse liberalismo moral. As sociedades entram em declínio. Esse é um tipo de gnosticismo do sexo, gnosticismo do gênero, que nós vemos aí na nossa cultura e nós precisamos responder a ele dizendo, não, o corpo é tão importante quanto o seu espírito, quanto a sua alma, são duas partes integrais do ser humano. E quando você usa um em detrimento do outro, você está entrando em conflito consigo mesmo, nada de bom vai sair disso. E o modelo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Porque nele habitava corporalmente todo o pleroma. Lembra que eu disse que o pleroma era aquela região entre Deus e os homens?
Este pleroma habitava em Cristo, ele é que se interpõe entre o homem e Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade e habitou corporalmente. Algumas pessoas acham que Jesus, depois de ressuscitar e ascender aos céus, depois deixou o corpo em algum lugar lá nas nuvens e voltou a ser só espírito. Não, Jesus continua tendo um corpo físico, um corpo humano até hoje. E eu sei que a nossa esperança cristã não é a esperança da morte apenas e de estar com Cristo na glória após a morte, mas a nossa esperança cristã, tal qual o credo dos apóstolos nos traz, é que nós esperamos a ressurreição dos mortos, quando o nosso corpo também será levantado da terra e será glorificado, e nós habitaremos com o Senhor para sempre, nos corpos em que Ele criou, redimiu, glorificou, e nós estaremos diante dEle. Eu espero que talvez alguns possam fazer um upgrade desse corpo glorificado, né? Quem sabe fazer pedir um aumento de cabelo, mas a nossa fé não está em guerra com o nosso corpo. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade integral. Amém? Esse é o primeiro problema que nós vemos Paulo falando aqui e que nós também identificamos na nossa cultura. O segundo problema não é o problema do gnosticismo, mas ali, a partir do versículo 11, nós temos um outro problema, o problema do legalismo. Versículo 11: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos e cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é a realidade. O próprio Cristo é essa realidade. O que está acontecendo aqui? Agora nós temos uma outra influência, a influência de pessoas que haviam se convertido, judeus convertidos ao cristianismo, mas que diziam que as pessoas, para serem salvas, deveriam crer em Jesus, mas deveriam também continuar observando as leis mosaicas, as leis cerimoniais, as leis de purificação, como as festividades, eram 3, não é? E a observância quanto a alimentos impuros. Então, se você quer ser salvo por Jesus, você precisa continuar obedecendo às leis de Moisés. Isso é o legalismo. E este legalismo, ele opera debaixo de uma premissa de autossuficiência. Que premissa é essa? De que eu posso me relacionar com Deus na base do meu próprio esforço e na base da minha própria obediência. Que eu coopero com Deus para a minha própria salvação, de modo que eu posso chegar até a salvação pelos meus próprios esforços. Se eu obedeci essas coisas, se eu guardei esses dias, se eu não comi esses alimentos, então agora eu tenho crédito para com Deus, e agora, de uma certa forma, Deus é até quase que obrigado a me salvar, porque eu fui muito obediente. Então eu dei conta do recado. Tem muitos crentes que ainda pensam assim nos dias de hoje, não é? Eles obedecem a Deus para serem amados, mas eles não sabem que eles já foram amados. Nós obedecemos a Deus em resposta ao grande amor que Ele nos deu e que derramou sobre nós, não o contrário.
não é? Então a nossa obediência, ela é necessária sim, mas a base dela é a gratidão e o amor por Jesus e pelo seu sacrifício na cruz. Nós não fazemos para receber, fazemos porque já recebemos. Amém? Só que esse pressuposto, essa premissa da autossuficiência também está no mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno é o lugar onde cada cabeça é uma sentença, onde você é responsável por gerar sentido e significado para a sua própria vida. E que ninguém tem nada a ver com você. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade, porque você, como ser humano, é totalmente capaz de dar sentido à sua própria vida. Você é capaz de fazer as suas próprias escolhas e ninguém tem nada a ver com isso. Por isso você deve rejeitar todo tipo de autoridade, todo tipo de discurso pronto. Então você rejeita isso como inautêntico e aí você cuida então da sua própria vida, você é dono do seu próprio nariz. Essa autossuficiência legalista está também na nossa cultura. E quando nós então interagimos com a nossa cultura, nós precisamos ficar atentos a essas mensagens. Porque muitas vezes nós vemos pela internet, em outros púlpitos aí de igrejas que infelizmente não se importam com a palavra de Deus, pregações autossuficientes, que colocam o homem no centro, dizendo que o homem pode fazer, que o homem é isso, que o homem é o centro do coração de Deus, e que o homem... Está errado. Está errado. Paulo, quando chama a atenção dos cristãos, ele diz assim, olha, quando Jesus morreu por vocês, vocês estavam ok? Vocês estavam obedecendo tudo, sim ou não? Não. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Por que agora nós começamos, e ele diz isso lá em Gálatas, né? Por que vocês começaram essa corrida, né, confiando no Espírito, e agora vocês querem confiar na força do próprio braço de vocês, querem confiar na carne? Não, nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo por meio da fé. E quando nós entendemos isso, nós então aprendemos que na nossa vida não deve haver espaço para essa autossuficiência. E que isso é um perigo para nós. E que isso é um perigo para os nossos filhos, isso é um perigo para os nossos jovens, quando eles entram na faculdade, e aí alguém diz para eles, não, você é o centro de tudo, você dá conta da sua própria vida, ninguém tem que se meter com você, e é você que decide o seu caminho. Não, não. Essa autonomia pregada aí fora, é a mesma autonomia que Satanás soprou no ouvido do primeiro casal. Vocês podem ser como Deus, vocês não precisam responder a outro. Vocês são autossuficientes, vocês podem. Está ao alcance de vocês. Nós precisamos nos lembrar que nós estávamos mortos em delitos e pecados e precisamos de um Deus que nos amou sem mérito nosso e nos trouxe de volta, e por isso nós vivemos perante a sua face em obediência a Ele, em obediência à sua palavra, em submissão ao Espírito Santo, dizendo, eu não sou o dono da minha vida, nem do meu caminho, nem do meu futuro, nem da minha família, o Senhor é o meu dono. O Senhor Jesus Cristo é o meu dono, foi Ele que me salvou, foi nele eu fui batizado, e é nele que eu vou viver, amém? Essa é a segunda dificuldade que os colossenses estavam enfrentando ali, e que nós enfrentamos hoje. A terceira está ligada ali ao versículo 18. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida em que é nutrido por Deus. Você pode repetir, nutrido por Deus? Nutrido por Deus. Quando eu li essa expressão, eu lembrei do conselho de Paulo a Timóteo, quando diz assim, fazendo essas coisas, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado, nutrido com as palavras da boa doutrina e da fé. Como nós precisamos ser nutridos com a boa doutrina e as palavras da fé.
Tem algumas pessoas que acreditam que, não, Jesus sim, doutrina não, teologia não. E isso só vai fazer com que a pessoa tenha uma teologia ruim e uma doutrina ruim sobre Jesus. Nós precisamos de doutrinas, precisamos de púlpitos fortes que exponham as Escrituras. Porque o que nós estamos falando aqui não é da supremacia da cosmovisão cristã, nós estamos falando da supremacia do próprio Cristo, e é conhecendo a palavra que nós conhecemos a Cristo. E é Cristo que ocupa o nosso coração, de modo que quando nós pisamos do lado de fora, nós não somos presos ou presas pela nossa cultura. Precisamos de Cristo, precisamos mais de Cristo. E ali havia esse perigo que agora não era mais do gnosticismo ou do legalismo, mas era do misticismo. E o misticismo era muito ligado às religiões persas. E aquela região, ali onde os colossenses estavam, a região de Éfeso, era uma região conhecida, muito dada ao misticismo. Lá em Éfeso, onde Paulo ficou a maior parte do seu ministério, era comum os efésios usarem um cordãozinho, e aí dentro desse cordão havia um recipientezinho, dentro desse recipiente tinha uma palavra mágica, né? Enroladinha ali, e as pessoas andavam com aquele colarzinho porque aquilo garantia proteção. O nome disso era Efésia Gramata, a letra de Efésios, e era muito, muito famoso. Pessoas vinham de todas as regiões para se consultarem com os gurus místicos espirituais de Éfeso, porque era uma cidade consagrada a Diana, e eles acreditavam que uma pedra havia caído do céu, a própria Diana construiu o seu templo, enfim, uma imagem de Diana que caiu do céu. Então eles eram extremamente esotéricos. Se tivesse horóscopo no Facebook daquela galera lá, era só curtida, não é? E às vezes eu vejo, eu entro no Facebook, muitos amigos cristãos de muitos lugares lá, e aí eu vejo uma postagem lá de qual a cor da sua aura. Fulano compartilhou isso. Aí eu fico olhando e falei, rapaz, essa pessoa não era crente, não? Aí, uma vez fui visitar um pequeno grupo que tinha alguns convidados e tal, e aí uma pessoa, uma nova convertida, estava contando, né, sobre a vida dela. Ela falou, não, sabe, gente, eu estou orando assim para Deus trabalhasse meu temperamento, né, porque assim, sabe, eu sou de leão, sabe, gente, então é uma coisa... Aí eu falei, gente do céu, essa aí ia morar lá em Éfeso. Mas esse lugar, essa região da Ásia Menor era muito cheia dessas coisas. Tanto é que quando há um avivamento em Éfeso e aquela multidão se converte a Jesus, eles levam para a praça pública os seus livros de feitiço, né? As suas imagens, os seus patuás, os seus cordões, e ali eles fazem uma grande fogueira. E aquilo foi foi um evento tão assim dramático que os próprios artesãos da cidade ficaram com medo. Falaram, a gente tem que colocar esses cristãos para fora daqui, que senão o nosso negócio vai acabar. Esse misticismo existe hoje, sim ou não? Existe. Existe no mundo pós-moderno um desejo por experiências místicas, experiências transcendentais. E aí elas buscam um lugar onde elas podem sentir alguma coisa diferente. Elas não estão interessadas em doutrina, não estão interessadas em ouvir a palavra. Elas querem... arrepiei, o Espírito está aqui. Deus está aqui nesse culto. Se eu arrepiar é porque Ele está, se eu não arrepiar é porque Ele não está. Existem crentes que fazem dessa questão o motivo do seu trânsito religioso. E vão de igreja em igreja buscando a próxima experiência. E Jesus diz através do apóstolo Paulo que essas pessoas elas precisam de crescimento. Quem está ligado a Cristo, cresce. Não fica carente de experiências místicas, porque entende que a maior experiência sobrenatural que alguém pode viver é a conversão do seu coração.
é passar da morte para a vida. Uma pessoa me perguntou, por que às vezes você fala de um milagre que aconteceu no Nepal e por que isso não acontece no Brasil? E eu digo, olha, eu digo que acontece, mas quando nós vemos alguém confessar a Jesus, você acha que isso é menor do que um cabritinho ser curado? Não, pelo contrário, é muito maior. Porque é alguém passando do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Esse é o grande milagre que nós como igreja devemos orar e pedir que o perdido seja alcançado. Esse é o grande sinal de um avivamento da parte de Deus. Quando falamos de avivamento, muitas pessoas aí fora pensam em coisas extraordinárias, sinais, algumas manifestações que nós não encontramos sequer base na Bíblia. Mas qual é a chave ou o sinal do avivamento bíblico? É aquilo que nós vemos em Atos capítulo 2. Logo depois daquelas pessoas serem usadas poderosamente pelo Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus, Pedro se levanta e prega, e os perdidos que estavam ouvindo recebem a palavra de Deus. O sinal do grande avivamento é amor, paixão pela pregação, amor pelos perdidos. É este avivamento que nós desejamos. Amém? E por último, Paulo fala sobre um outro grupo, o grupo dos ascetas, do ascetismo. Ele diz assim, a partir do versículo 20: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras do mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, mas exigem devoção, abnegação rigorosa e disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Esse ascetismo, basicamente, é também um reflexo daquela filosofia platônica, ou neoplatônica, que dizia que o corpo era mau. Então você tem que reprimir desejos do seu corpo para você viver uma vida santa. É claro que existem desejos que são naturais do nosso corpo, da nossa vida, da nossa existência, que podem se tornar pecaminosos. Se um desejo sexual, que é natural, for direcionado para mais de uma pessoa, para fora do casamento, isso aí nós vemos que é um desejo que está sendo direcionado carnalmente. Mas o desejo sexual em si, ele é uma bênção dada por Deus para ser desfrutado dentro de uma aliança. Agora, outras coisas que essas pessoas diziam, olha, não coma isso, se você comer isso, você vai ficar espiritualmente impuro, não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo outro, senão você vai se tornar espiritualmente impuro. A essas pessoas, o próprio Jesus já havia respondido dizendo, aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai. Ou seja, Jesus identificou, de acordo com a cosmovisão cristã, a raiz do mal de todas as coisas, é o pecado que habita em nós. E às vezes, aqui na pós-modernidade nós não temos esse tipo de ascetismo, mas nós temos outros ascetismos. O ascetismo cultural, que é aquele que identifica que o mal está do lado de fora, está na cultura, então toda a cultura é caída, a cultura não tem nada para nós, então nós devemos nos separar completamente e não tocar em nada, não ver nada e nos isolarmos de certa forma para estarmos seguros. Isso é um ascetismo cultural. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus é soberano sobre a igreja. E precisamos nos lembrar que nós podemos sim, como o Felipe falou, viver e amar a Deus no mundo sem nos contaminarmos, sem nos mundanizarmos. Existe um outro ascetismo, o ascetismo político, não é? Que identifica como mal, como aquilo que nos... como eu posso dizer, que nos corrompe espiritualmente, identificam o mal como a visão política X, ou a visão política Y. E nós realmente podemos olhar para a visão política X ou Y e perceber que nelas existem desvios. Mas jamais vamos dizer que são elas a fonte de todo o mal do mundo. Porque nós vemos pecado tanto em X quanto em Y. E não importa o sistema de governo, não importa as pessoas. Se o pecado habita no coração do homem, onde houver ser humano vai haver pecado. Então nós precisamos
ter muito cuidado com este ascetismo que identifica o mal em coisas que não são a fonte de todo mal. Pode ter alguma coisa de mal nessas coisas, mas a fonte de todo mal é o pecado. Paulo diz, essas coisas que vocês ficam com medo de tocar, elas até parecem que vão te fazer mais santo. No final das contas, elas não têm poder para refrear os desejos da carne. O ascetismo cultural, eu não me envolver com a cultura, pode até parecer bom, mas isso não tem poder de refrear a minha carne. E se eu ficar fechado dentro de um lugar sem contato com ninguém, ainda assim eu vou pecar. Porque eu não estou tratando da raiz do problema, não é verdade? Então, gente, eu gostaria de lembrar nesse tempo e encerrar essa conferência dos Seguros na Verdade, lembrando que Cristo é supremo e soberano sobre nós, que ainda que nós identifiquemos pontos como esses na cultura, nós estamos debaixo da mão do Senhor, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho, e isso é importante nós dizermos também, porque nós estamos numa metrópole, nós estamos num ambiente urbano, e nós somos questionados acerca da razão da nossa esperança o tempo todo. E muitas pessoas se sentem envergonhadas, talvez, de se dizerem cristãos. Eu estava lembrando do que o pastor contou essa manhã, daquela mãe que foi hostilizada pelas outras. E muitos cristãos, muitos de nós estão com medo de afirmarem naquilo que creem, com medo de serem hostilizados. Isso é terrível. Os cristãos de Roma, de uma certa forma, estavam passando por isso. E a eles Paulo escreve dizendo, olha, eu espero ir visitar vocês, eu quero conseguir algum fruto entre vocês, e eu não me envergonho do Evangelho. Ainda que aí em Roma, o Evangelho seja caracterizado como uma seita religiosa pelos romanos ou pelos judeus, eu sei que o Evangelho não é uma seita religiosa. Ainda que pelos romanos ele seja taxado como um movimento político rebelde, eu sei que o Evangelho não se trata de movimento político, não se trata de heresia, não se trata de filosofia para os gregos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e este poder eu vivi na minha própria vida. Paulo podia dizer isso, um homem que tinha sido cheio de filosofia, um homem que havia se convertido do judaísmo. Ele disse, não foram essas coisas que me salvaram, o que me salvou foi o poder de Deus, foi o Evangelho, e o Evangelho é poder. Não precisamos temer a cultura, queridos, não precisamos temer o diabo, precisamos vigiar, precisamos nos preparar, precisamos mergulhar na palavra, mas temer ao diabo não precisamos, porque o Senhor é soberano. Se o Senhor não fosse soberano, se Jesus não estivesse sentado num alto e sublime trono, eu temeria. Eu não sei o que eu faria se eu não cresce na soberania de Deus, mas eu creio. Ele está conosco, a igreja pertence a Ele. E é Ele quem zelará pela igreja para apresentá-la sem ruga, sem mácula, naquele grande dia. Amém? Quero convidar os irmãos a orarem comigo. Senhor Jesus, mais uma vez nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor se faz presente nesse lugar, e o Senhor falou aos nossos corações através da Sua palavra, através do Seu Espírito, nos lembrando que o Senhor Jesus é supremo e soberano neste mundo em que nós estamos. Não nos deixe esquecer, Pai, de que o Senhor é quem nos guarda, de que o Senhor nos ama, de que nós não precisamos ser enredados e levados por essas filosofias vãs, por esses raciocínios que têm origem na mente humana, porque nós temos o Senhor nos comprou para si, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, nós estamos salvos, já temos tudo no Senhor, não precisamos de nada além de Ti, e por isso, Pai, podemos estar seguros, tranquilos, porque o Senhor é supremo. Essa é a nossa oração, Pai, te louvamos e agradecemos, no santo nome de Jesus, amém.